A paz do Senhor, meu amado, minha amada irmã, aos Romanos capítulo 12. Aos Romanos capítulo 12. Antes da mensagem, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, dar o seu joinha, ativar o sininho para receber as notificações das próximas mensagens. Aos Romanos capítulo 12, vamos lá? Texto muito importante, muito interessante para o povo de Deus, e essa mensagem pode mudar a sua vida. Aos Romanos capítulo 2, a partir do versículo 1. Ou melhor, o versículo 1 tão somente. Vamos lá? Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Rogo, pois, irmãos, que apresenteis vossos corpos em sacrifício. Está falando de um culto racional. O apóstolo Paulo nos exortando a apresentar a Deus nosso corpo em sacrifício. Agora eu vou te trazer uma forma de pensar dentro desse assunto, dentro desse texto que talvez você ainda não pensou ou não escutou alguém falar. Eu vou te trazer uma forma de pensar. A mulher perguntou ao Senhor Jesus aonde deveria adorar a Deus. Jesus disse que viria a hora era chegada em que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. E ele disse que Deus é espírito e importa, ou seja, ele se importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E adorar a Deus em espírito, amados, é não ter nenhuma manifestação da carne, é concentração. Porque, segundo eu entendo, isso é um pensamento meu, Deus está à distância de mim e de você, de um único pensamento. Deus está à distância de um único pensamento. Quando nós elevamos a Deus os nossos pensamentos. O apóstolo Paulo chegou em um lugar e ele viu vários altares e os seus supostos ídolos, e ele viu um altar vazio escrito ao Deus desconhecido, e ele adorou a Deus ali, naquele altar. Nós vemos a passagem, o profeta Elias viu um vento, parecia um terremoto, um vento tempestuoso, um barulho, e Deus estava numa brisa mansa e suave. Amados, o apóstolo Paulo está nos exortando a apresentar o nosso corpo em sacrifício. Qual é o sacrifício que nós entendemos? É que no culto nós temos que mortificar a nossa carne. Outra vez eu falei sobre isso, foi até mal interpretado. Alguém levou para frente, e a gente fala de uma forma, a pessoa leva de outra, enfim. Mas um culto, nós temos que mortificar a nossa carne. Por que ele está falando de um sacrifício? Porque nós temos que mortificar a nossa carne. Não é esse culto que as pessoas dançam, que as pessoas pulam. Não. É um culto racional, onde a carne não se manifesta, onde você luta contra a sua carne para que o teu espírito, a tua consciência, a tua mente se chega a Deus. É como aquela religião que eles falam em concentração, se concentrar, e ficam vários tempos parado
concentrado. É a forma que nós devemos adorar a Deus. Concentrado. Devemos mortificar a nossa carne para adorar a Deus em espírito. Não tem como adorar a Deus pulando, gritando. Não estou falando também adorar a Deus como se nós fosse múmia. Não. Estou falando em mortificar a carne no sentido de você estar, em vez de estar com a consciência, com a mente, buscando a Deus, se esforçando, porque nós temos uma natureza pecaminosa, nós somos tendentes a estar na igreja olhando, reparando o erro, as vertes dos outros, os defeitos dos outros. E é justamente esse sacrifício que deve ocorrer. Mortificar a nossa carne. Nossos olhos eles vão se esforçar para cumprir a natureza nossa, que é ver os defeitos dos outros, ver aquela irmãzinha que está sem vergonha, que está fora dos padrões, para depois nós fazermos fofoca, comentarmos. Ver aquele irmãozinho, lambão, nós tendemos a isso. Por isso que a Bíblia, o apóstolo Paulo está nos exortando a apresentar nosso corpo em sacrifício. E não existe sacrifício maior para nós do que ficar quieto. A nossa tendência, amados, é tá batendo o pezinho, tá batendo o pé. E, amados, onde os seus olhos vão, a sua mente vai. Por isso que antigamente se orava a Deus de olhos fechados. Existia mais pessoas no culto concentradas, adorando a Deus em espírito. Hoje, parece que mudou o sistema. Em algumas igrejas tem até atrações, danças de coreografia, luzes, para atrações, para distrair o povo. Para o povo ser enganado, ser liberado no seu corpo, a morfina da alegria. Culto à personalidade. E o que o apóstolo é o culto. Rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei vosso corpo em sacrifício. É o sacrifício. É não deixar os seus olhos serem atraídos. Não pode. É controlar as suas mãos. É o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É a mãozinha que está querendo ir para o celular. Não. É o pezinho que está querendo bater. A mãozinha querendo bater no banco. É a nossa tendência, a nossa natureza pecaminosa. É a boca querendo conversar, falar bobagem e passar por irmão do lado. Olha lá. Dentro do culto, dentro da igreja, na presença de Deus. Então, creio eu que é nesse sentido que o apóstolo Paulo está dizendo. Se não for, eu estou dizendo, em nome de Jesus, porque nós temos o Espírito de Deus, que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É você de corpo, alma e espírito, a sua razão, direto com Deus. Não se deixando ser atraído e nem distraído por nada. Sacrificando a sua boca, os seus olhos, os seus ouvidos,
que de repente está se louvando a Deus. A Bíblia também fala em sacrifício de louvor. Amados, nós tendemos a não querer louvar a Deus. Não é verdade? É um sacrifício para nós louvarmos a Deus. Então, quando você está no templo, oferecendo culto a Deus, se sacrifica, se esforça. Talvez a angústia, a tristeza te impede de louvar a Deus e você tem que fazer um sacrifício muito grande. Talvez até a dor. Certa feita minha filha estava num culto com uma dor de dente horrível. E estávamos cantando um hino, numa vigília. Estávamos cantando um hino. E ela com aquela dor de dente terrível. E o Espírito Santo de Deus, isso porque ela desejava cantar, estava sendo impedida por causa da dor. O Espírito Santo de Deus disse a ela: canta, que essa dor vai passar. Aleluia. E ela começou a louvar a Deus. Começou a louvar a Deus. E aquela dor passou. Por isso que Jesus disse: se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, amados, é um sacrifício. Nós temos que sacrificar o nosso corpo, as nossas vontades para orarmos, para louvarmos a Deus, para cultuarmos a Deus, para que o culto seja, como o apóstolo Paulo está dizendo aqui, culto vivo, santo e agradável a Deus. Um culto racional. E ele está nos exortando no versículo seguinte para não nos amoldarmos o mundo, não se conformar com o mundo, se amoldar, se fazer igual ao mundo. Deus está nos exortando a nós não trazermos para dentro da sua casa o pão imundo, que é justamente o que está acontecendo no nosso mundo atual. É culto com danças, com criações e invenções do homem, onde as pessoas fazem do culto um palco, um culto à personalidade, e não fazem como o apóstolo Paulo, que encontrou um altar que não tinha nenhum ídolo. Estava escrito ao Deus desconhecido, e ali ele adorou ao Senhor. Então é sem nenhuma imagem, é sem nenhum culto à personalidade, é em espírito e em verdade. Um dos versículos que eu amo na Bíblia é aquele que diz assim: procurai pelas veredas antigas, andai por elas, e achareis descanso para vossas almas. É você num culto racional a Deus, você sentar lá na frente, onde você sabe que aquele lambão que gosta de ficar conversando não vai sentar. Até mesmo no púlpito, acontece isso. Eu sentava, tinha um amigo meu que dizia assim: eu vou sentar lá atrás. Aí esse camarada é humilde, eu vou acompanhar ele. Aí comecei a sentar lá atrás, no púlpito. Sentar lá atrás. Só que até no púlpito tem aqueles que não entenderam a vontade de Deus. Tem aqueles que ficam murmurando, falando bobagem. E amados, não se esqueça que quando o fogo começou a queimar no arraial, ele começou lá por trás. Não é o fogo do Espírito, o fogo purificador, não. Começou a matar mesmo, foi lá por trás. Onde as pessoas que estão
distraídas, distanciadas de Deus, gostam de ficar. E são as pessoas que justamente são tragadas, porque a Bíblia diz que Satanás vive ao nosso derredor como um leão buscando a quem possa tragar. E são as pessoas que estão desagregadas, vivem murmurando, não se conformam com nada, tudo tem que ser do jeito delas. São essas pessoas que estão sendo e vão ser tragadas. E agora eu sento lá na frente. Quero nem saber o que vão dizer de mim. Isso é orgulho. É uma das definições de orgulho, o que vão dizer ou pensar de mim. O importante é eu estar longe dos murmuradores, de pessoas que não têm compromisso com o culto. Não querem prestar a Deus um culto racional. Eu quero ficar longe dessa turma, eu sento lá na frente. Até porque a Bíblia diz que quando você estiver na casa dos outros, senta lá atrás, para que ele te dê honra, te chame lá para frente. Mas eu não estou na casa dos outros, eu estou na minha casa, na minha igreja. Estou no púlpito, no palanque da minha igreja, da obra de Deus, a qual eu faço parte. Então me dão licença, porque eu vou sentar lá na frente, vou chegar cedo e vou sentar lá na frente, vou prestar a Deus o meu culto racional, porque isso é individual. Cada um vai prestar conta de si. E nós vamos para o culto adorar a Deus. Então nós temos que ter esse sacrifício. Todos nós gostamos de conversar no culto, fala sério. Todos nós gostamos. Puxar um assunto e... Ei, murmurador não falta. Todos nós somos murmuradores. Ninguém pode se excluir. Mas, cá para nós, tem como se livrar. Tem como sentar longe dessas pessoas que te induzem ao erro. Tem como sentar longe dessas pessoas que você mesmas fazem errar. Tem como se livrar de ti mesmo. Tem como negar-te a ti mesmo. Se você não consegue se dominar, senta lá na frente, senta longe. Estou com toda a fé que daqui a uns dias nós estaremos no culto de novo. Que você possa reconhecer em Romanos 12 o que é o culto racional, o que é o sacrifício no culto. Que Deus te abençoe e não se esqueça de inscrever no nosso canal, ativar o sininho para notificações das próximas mensagens. Aquele abraço, até a próxima.